Fala pessoal do canal Casal com Juros, hoje aqui nós vamos trazer mais um vídeo excelente para vocês, com muita informação e direto ao ponto. Vamos falar sobre o Drex. Algumas pessoas me ligaram assustadas, me perguntando: Caio, o que vai acontecer? O governo vai saber de todas as informações das nossas contas bancárias, das nossas movimentações financeiras, o que é esse Drex? Então, antes da gente começar o vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, porque isso vai fazer esse vídeo alcançar mais pessoas que precisam entender o que vai acontecer no Brasil a partir de 2026 com a implementação do Drex, e pessoas que estão assustadas, às vezes vocês podem acalmar ela, né, para mostrar esse vídeo aqui e elas vão entender profundamente o que está acontecendo. Esse vídeo ele vai se dividir em 3 partes. Inicialmente a gente vai explicar: ponto 1, o que é o Drex; ponto 2, como o Banco Central pretende implementar o Drex no Brasil; e ponto 3, como a implementação do Drex pode afetar a sua vida. Então, fique até o final do vídeo para acompanhar com a gente todas essas informações. O que é o Drex? O Drex é uma CBDC. O que é uma CDBC, Caio? Como é que fala em inglês que eu não sei falar? CBDC, Central Bank Digital Currency. Inglês perfeito de quem estudou muitos anos. Então, ele seria uma versão digital do nosso real, assim, do nosso dinheiro que a gente utiliza no dia a dia. E essa moeda, ela é criada e controlada pelo Banco Central. Então, o Banco Central emite essa moeda e também verifica como é que vai ser o seu funcionamento no dia a dia. Então, um Drex equivale a R$ 1. Então, tem essa paridade ali entre os valores. Mas você deve estar pensando se o Drex é uma coisa que surgiu de uma hora para outra ou se ele já vem há mais tempo. E eu falo para vocês, o projeto do Drex começou lá em 2020. Durante esse tempo ele já passou por diversas fases, já passou por diversas transformações, e em 2023 a gente já teve um projeto piloto e agora o governo resolveu efetivamente implementar ele a partir de 2026. Então, resumindo tudo isso, o que seria o Drex? O Drex, ele funcionaria então como um dinheiro digital mesmo. Aí, em vez de você ir numa instituição bancária, no Banco do Brasil, no Banco Itaú ou em algum outro banco, você abriria uma conta diretamente, por exemplo, no Banco Central, e a partir dali que você faria as transações. Nesse cenário que a gente chama então de modelo direto por varejo, os bancos então eles acabariam ficando de lado, né? Porque se você consegue fazer uma conta direto no Banco Central, não faria mais sentido você ter uma conta junto a uma instituição financeira normal. Só que a gente também tem um outro modelo que o Caio vai explicar um pouco mais daqui a pouco para vocês. Na verdade, eu ia explicar os dois modelos. O Letiane está roubando o meu conteúdo. O conteúdo era meu, mas eu vou falar aqui de novo para vocês. Então, tem 2 modelos de implementação do CBDC, né, que é o Central Bank Digital Currency. Tem um modelo de varejo, né, e tem um modelo de atacado. O modelo de varejo, como o Letiane explicou aqui bem, seria então a gente cadastrar uma conta ali no Banco Central. Então, vamos supor que eu pego aqui agora o meu notebook, entro aqui no site do Banco Central, coloco lá o meu nome, o meu CPF, o meu RG, o meu endereço, coloco ali os meus dados e crio um login e senha, um cadastro no Banco Central. A partir dali eu faço depósitos e uso o dinheiro para fazer pagamentos e transferências, né? Esse modelo de varejo, ele é bem perigoso, por quê? Porque o Banco Central, então, teria controle absoluto ali sobre todas as movimentações financeiras. Ele bastaria puxar ali os seus dados, ele ia saber onde é que você compra o seu pãozinho, onde é que você compra o seu café, e todas essas informações estariam disponíveis ali para o Banco Central. O segundo modelo, né, que chama de modelo intermediário, é o modelo de atacado, né, que é o modelo que o Drex, né, a moeda digital, seria oferecida apenas aos bancos, né, então teria uma digitalização dos ativos apenas dos bancos. Então aqui nesse modelo intermediário, o Banco Central ele emite a moeda digital, mas ela circula apenas entre o banco e o Banco Central, né? Então, vamos supor, apenas entre o Bradesco e o Banco Central, e o Itaú e o Banco Central. O cidadão comum nesse modelo não seria o usuário final, não seria para mim e para a Letiane, seria para os bancos. Esse modelo, em tese, serve para otimizar o mercado financeiro, porque a partir da implementação dessa moeda digital, você poderia ter um melhor controle sobre as garantias, sobre a execução de contratos e o controle de ativos. Então, pessoal, como a gente falou aqui em relação a esses 2 modelos, tem que pensar que o modelo de varejo ele é mais perigoso. Por quê? Porque o Banco Central, então, teria acesso a todas as movimentações. Pensa o seguinte: quando você chega ali no banco e você saca R$ 500, por exemplo, e você tem ali as suas notinhas de R$ 500, e esse dinheiro sai passando de mão em mão,
o governo ele não sabe para quem você pagou, o que é que você comprou, então ele não tem como monitorar. Mas se todas as transações forem feitas dentro do sistema do Banco Central, então ele pode ter acesso a todas essas informações. No caso desse modelo do varejo, abriria portas, por exemplo, para o governo bloquear recursos de forma direta, né, sem precisar da intermediação de instituição financeira, poderia confiscar bens e valores e adotar uma série de medidas que atacariam diretamente a liberdade. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump proibiu a utilização de CBDC. Por outro lado, na China, o CBDC é usado no modelo varejo, né? Então, os cidadãos lá na China eles têm contas diretas no Banco Central que eles utilizam o Yuan digital para realizar suas transações. Por enquanto, no Brasil, ainda não há uma regulamentação muito precisa em relação a esse assunto, mas já existe ali as leis que permitem a implementação do Drex a partir do ano de 2026. Então, como o Drex vai ser implementado aqui no Brasil? Como o Caio falou, aqui no Brasil vai ser implementado o modelo de atacado, então não é esse modelo mais perigoso que é o modelo de varejo. Em relação à tecnologia da implementação, quando eles começaram a estudar a implementação, eles pensaram em utilizar a tecnologia da blockchain e da tokenização. A tokenização, ela se refere a um processo onde que você tem ativos físicos e o valor desses ativos físicos passariam por uma digitalização ali e seriam transformados, então, em tokens. Então, esses tokens representariam os valores desses ativos físicos. E isso seria registrado na blockchain, só que eles resolveram não utilizar essa tecnologia. Agora, o Drex, então, ele vai usar uma tecnologia mais simples, focada principalmente nas operações de crédito, como, por exemplo, em relação a garantias. Ele vai possibilitar que se tenha um maior controle sobre as garantias que são dadas, por exemplo, em um empréstimo. Então, quando você tem uma alienação fiduciária, o banco vai ser mais fácil para identificar se aquele bem já foi alienado em algum outro lugar. Isso vai trazer mais agilidade, vai diminuir a burocracia, vai ajudar a evitar fraudes e também vai facilitar o acesso do crédito. Só que a gente não sabe profundamente ainda como que eles vão fazer essa organização em relação ao controle dessas garantias, por exemplo. Resumindo, o Drex, ele não vai ser o Bitcoin brasileiro. Nós não vamos ter acesso ao Drex. Quem vai ter acesso aos Drex são os bancos e quem vai fazer a regularização ali de como isso vai funcionar vai ser o Banco Central. E ele também não vai substituir o Pix e também não vai acabar com o dinheiro físico. No final do vídeo, a gente vai falar a diferença entre o Drex e o Pix, então fique até o final do vídeo. Então agora a gente vai entrar no terceiro tópico do vídeo, que é como a implementação do Drex pode afetar a sua vida. A gente começou explicando para vocês o que é o Drex, a gente falou sobre a tecnologia que ia ser utilizada, né, como o Banco Central pretende implementar o Drex, e agora vamos falar o que é mais importante para você, nosso telespectador, que é como o Drex pode afetar a sua vida. Então, inicialmente, desse modelo que está sendo implementado de atacado em relação ali aos bancos, né, e como uma ferramenta para o mercado financeiro, o Drex ele pode ajudar com smart contracts. Smart contracts são contratos automatizados que ajudam a diminuir a insegurança jurídica. Não sei se vocês já compraram imóveis em cartório, já fizeram alguma compra maior assim, sempre fica em segurança assim, quem paga primeiro, eu pago primeiro, você paga e depois transfere. Então esses smart contracts podem fazer essas negociações automatizadas para que na hora que eu pague já seja transferida. Então esses contratos eles ajudam no mercado financeiro. Também, em tese, pode ajudar para diminuir a burocracia dos cartórios, para que os ativos já sejam ali transferidos automaticamente, ou que as garantias sejam feitas por meio de processos digitais. Então, existe esse possível benefício na implementação do Drex. Então, apesar de inicialmente o Drex ser apresentado como uma ferramenta voltada para o mercado financeiro, sempre reacende o debate, que é por isso que você vai ver muitos vídeos ainda no YouTube e muitas pessoas debatendo sobre o Drex, porque as pessoas elas sentem medo de como isso pode evoluir. Isso inicialmente pode ser apresentado como uma ferramenta boa, mas a gente nunca sabe como é que os políticos vão utilizar essa ferramenta ali no futuro. Então, na China, por exemplo, que o modelo já evoluiu para o modelo de varejo, existe, por exemplo, o dinheiro programável. Na China acontece que ele coloca ali 5.000 ienes na conta e a pessoa tem um prazo de 6 meses para usar, senão o dinheiro some. Isso ajuda muito o governo, por exemplo, a controlar a inflação, mas também cerceia a liberdade do cidadão, que não pode escolher livremente como e quando utilizar o seu dinheiro. Então, inicialmente, vão ter projetos com aparentes boas intenções, né? Vamos supor ali que alguém recebe o Bolsa Família e o governo vai fazer uma lei dizendo assim, que o valor recebido pelo Bolsa Família não pode ser utilizado nas bets, né? Que era um grande debate aqui no Brasil, né? Quando foi feito um estudo, demonstrou que grande parte do valor pago pelo Bolsa Família era utilizado em casas de apostas. Então ninguém seria contra uma lei que dissesse que a pessoa que recebe um dinheiro de um benefício não pudesse usar ele em uma casa de aposta.
Mas e aí onde é que vai começar a parar essas restrições? Aí diz que só pode usar em tal lugar, só pode usar em determinado estabelecimento, só pode usar em determinada hora. E aí essas ferramentas podem evoluir para controlar, por exemplo, transações entre pessoas que são opositoras do governo ou transação entre pessoas que não concordam ali com as regras do governo. Então, sempre assusta um pouco o povo brasileiro esse monitoramento e essa vigilância. E como você pode se proteger? Você pode se proteger fazendo o que a gente sempre fala aqui, que é diversificar a sua carteira. Se você não tem ainda alguns valores em ativos estrangeiros, não tem valor ainda em dólar, a gente recomenda fortemente que vocês comecem a se organizar para começar a comprar ativos no exterior. Essa é uma das melhores formas de você se proteger. A gente sabe que as coisas aqui no Brasil sempre são meio incertas, a gente sempre tem conflitos envolvendo ali o governo, ou às vezes o governo gasta demais, então a gente sempre tem um risco fiscal aqui. E você diversificando e comprando ativos em dólar, você consegue então se proteger dessas questões, né? E aí o Drex, ele reforça ainda mais essa consciência que a gente tem que ter, que a gente não pode ficar restrito só às coisas aqui no Brasil. O Drex agora, ele parece uma coisa pequena. A gente espera que fique assim também, mas a gente não sabe a intenção do governo ao longo dos anos com isso, né? Então, quanto antes a gente começar a se organizar, é melhor. A gente já vê aqui no Brasil que a gente está tendo constantemente aumento de impostos, aumento da inflação, e tendo patrimônio em dólar, a gente consegue se proteger disso, porque quando o Brasil vai mal, geralmente o dólar valoriza. Então, você consegue recuperar um pouco ali do que você deixou de ganhar aqui no Brasil, né? Ou, tipo, o valor que você perdeu por causa da inflação, por causa dos impostos. Pois é, pessoal. Agora, para você que ficou aqui até o final do vídeo, que a gente prometeu que ia trazer a diferença entre o Drex e o Pix, eu vou falar aqui para você agora. Então, o Pix, ele é um meio de pagamento instantâneo, é uma ferramenta que funciona 24 horas, 7 dias por semana, que a todo momento você pode realizar pagamentos. O brasileiro, ele ama o Pix, né? Ele faz um Pix, manda o Pix. Então, o Pix, ele vem resolvendo bem o problema dos brasileiros. Tem sido um meio de pagamento que tem auxiliado bastante as pessoas ali em sua vida financeira. Então, o Drex, por outro lado, ele é uma moeda digital do governo. Ele permite novas ferramentas como contratos inteligentes, né, que chamam de smart contracts, auxilia ali o mercado de capitais no controle de ativos, no controle de garantias, possui uma visão mais ampla e um escopo diferente, um objetivo diferente. Então, o Drex seria mais voltado ao mercado financeiro. Então, galera, falando aqui um pouco sobre essas preocupações, você não pode ver a história como fotos separadas, né? As fotos, elas têm movimentos. Então eu queria lembrar aqui para vocês, por exemplo, em relação à preocupação do brasileiro na vigilância, no monitoramento, em relação ao início do ano, quando teve a crise do Pix no Brasil, foi em janeiro de 2025. Talvez você não se lembre, né? Que parece algo um pouco distante, mas não é não. Tem só 6 meses aproximadamente, né, que ocorreu essa crise. Mas só para refrescar um pouco a memória e resumir, a Receita Federal do Brasil emitiu uma instrução normativa falando sobre transações acima de R$ 5.000 e que poderia ser enviado um relatório, né, sobre essas transações, e isso assustou os brasileiros. Houve um debate de que foi feito fake news para assustar o brasileiro, e disseram que iriam taxar o Pix. O Nicolas fez um vídeo lá que ficou muito conhecido, dizendo que não era isso, e explicando assim, mas basicamente mostrou que o brasileiro ele tem medo de ser monitorado. Muito provavelmente o brasileiro não tem todos os ganhos ali, digamos que fiscalizado ali pelo governo, e houve realmente um receio em relação a essa fiscalização. Por isso, nada deixa o brasileiro garantido de que o governo não está buscando uma maior fiscalização das movimentações financeiras, né? Porque as atitudes do governo vão um pouco nesse sentido. Então, como eu tinha falado para a população em geral, para meros mortais como eu aqui e a Letiane, o Pix ele vem resolvendo muitas coisas, resolve os nossos problemas. Porém, o Pix não resolve alguns problemas do governo, porque o Pix ele não permite, por exemplo, um bloqueio direto do governo, não permite um rastreamento direto, o governo precisa da intermediação das instituições financeiras para realizar esse rastreio das transações. Então, o Drex poderia resolver alguns problemas para o governo, mas isso acende o debate. Até quanto isso deixa de ser segurança para ser um autoritarismo ou uma vigilância, né? Então, nós temos que ficar ligados. Vamos acompanhar aqui como o Drex evolui. Fiquem ligados aqui no canal, porque vai ter mais vídeo ainda sobre o Drex. E se você acha que esse vídeo aqui ajudou você, trouxe valor, deixou você mais tranquilo, deixa o like. Se você acha que pode ajudar alguém a entender profundamente aqui o Drex, já manda para essa pessoa também. E até a próxima!